Estou analisando uma malha de um diodo Zener, regulada por um diodo, com tensão regulada por um diodo Zener. Como saber qual é a máxima corrente que essa malha vai poder conduzir, professor? Perfeito. Então, nada melhor do que a gente analisar um esquema eletrônico bem pequenininho aqui, David. Olha lá. Então, tem um esquema eletrônico bem humilde aqui. Reduzido. Certo? Que a gente teve que dar um zoom de 340 milhões de vezes aqui até chegar no diodo Zener. Tá bom, pessoal? E olha só que interessante. Nesse circuito eletrônico aqui, vamos considerar esse circuito eletrônico um circuito eletrônico que pode ser de um ar-condicionado, pode ser de uma TV, pode ser de uma placa de um notebook, pode ser o circuito que for. O importante é a gente analisar essa malha que o diodo Zener está inserido nele. Legal? E aí tem um conector aqui, David. Olha só que interessante. Tem um conector que, por sinal, tem aqui uma tensão de 33 volts num ponto. Está escrito NC no outro ponto dele, que, por sinal, significa... O que significa mesmo NC, David? Fala aí para a galera. Not connected, não conectado. Exatamente. Inclusive, muitos alunos olham para pontos de placas eletrônicas e esquemas que está escrito NC e ficam perdidos. Pô, professor, mas eu não sei o que está conectado e nem você sabe, nem eu, meu querido. Porque é NC, tá bom? Sem NC não tem conexão, tá bom? O circuito aqui está em aberto, fique tranquilo, legal? Então, menos mal é menor dos problemas. E aqui chegamos num ponto que está marcado 5 volts nesse esquema eletrônico, tá? E aí, quando a gente segue a trilha, já deixa a hashtag aí no campo de comentários, segue a trilha, porque seguir a trilha e seguir as linhas de interligação no esquema e na placa são as partes mais importantes do fantástico mundo da eletrônica. Que é o que você aprende quando que uma coisa está conectada à outra, o que está interligado num ponto e no outro. Então, segue a trilha é uma das coisas mais importantes. Legal? Então, segue a trilha e vamos juntos que vamos passar de ano nesse fantástico mundo eletrônico. Ó, 5 volts vem aqui e chega nesse componente. Adivinha quem que é, David? Olha ele aí, ó. Olha o símbolo dele. Já chegamos aqui no famoso diodo Zener, onde nós temos o terminal catodo dele ligado no 5 volts e o anodo ligado no negativo. Ou seja, o diodo Zener está polarizado reversamente. Por que ele está polarizado reversamente? Porque nós temos positivo no catodo e negativo no anodo. Diodo Zener trabalhando reversamente polarizado, ele vai ser um regulador de tensão. Ou seja, a tensão do Zener vai ser aplicada em todo o mundo que está em paralelo com ele. Então, olha só que interessante, David. Tá vendo esse capacitor 108 aqui, ó? Uhum. Se eu tivesse que perguntar hoje aqui, ó, qual é a tensão estimada desse capacitor? Qual que seria, David? Bom, como ele está em paralelo com o diodo Zener, os componentes em paralelo recebem a mesma tensão. Então, se tiver 5.1 em cima do diodo Zener, teremos 5.1 em cima do capacitor também. Perfeito. Então, olha só. Sabendo a tensão do Zener, que é um Zener regulador aqui de 5.1 volts, capacitor 108 em paralelo com ele, entrada com entrada, saída com saída, tensão do capacitor 108, 5 volts. Capacitor 106. O capacitor 106 está em paralelo com o capacitor 108. Então, a tensão do capacitor 106 também terá um valor bem próximo da tensão do Zener, que é de 5.1 volts. Tá bom? E aí, gente, o fato é o seguinte, que para essa tensão de 5 volts chegar aqui e ser regulada pelo diodo Zener, ela teve que vir de algum lugar. É ou não é, David? Opa, tem que nascer. Então ela teve que ter uma origem. Então, para você saber a origem dessa tensão, adivinha o que nós vamos fazer, David? Segue a trilha. Seguir a trilha. Segue a trilha e segue a ligação, ó. Então, gente, essa tensão que está chegando aqui no diodo Zener, tá bom? Ela vai seguir essa linha aqui, ó. Então, vamos seguir essa linha e ver aqui, ó. Opa! Chegou aqui, meu querido David, no R130. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Já anota aqui para mim no campo de comentários o valor do R130, que vai ser muito importante para a gente, tá?
O valor do R130 é de 56 ohms, 56 ohms por 2 watts de potência. Então, é um resistor que está ligado na malha do diodo Zener, de 56 ohms por 2 watts, tá? E aqui tem um adendo, né, muito interessante, que está marcando aqui, ó, que esse resistor aqui ele poderá ter o valor de 68 ohms se, porventura, esse equipamento ou o que está ligado nele for de 14 polegadas. Então, pode ser que seja uma TV, tá bom? Beleza? Então, olha só, chegou nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, eu ainda não sei qual é. Eu ainda não sei qual é a tensão, mas vamos seguir a trilha. Vamos lá, ó. Se eu ir para a direita, olha só que interessante, David. Seguindo aqui à direita, ó, nós chegamos no pino de VCC. VCC2 vídeo. Olha só que interessante, David. Isso quer dizer que a mesma tensão que está entrando no R130 é uma tensão que está indo para a alimentação de um circuito integrado. Então, isso é muito importante. Quer dizer que aqui a gente está trabalhando em níveis de tensão de alimentação de circuitos integrados. Que CI? Ó, seria o CI ou IC, perfeito 201, GL 3812. Tá bom? Aí, esse mesmo nível de tensão que está aqui no nosso resistor do diodo Zener, vem tanto para cá, quanto também desce aqui, ó. E chega nesse capacitor. Capacitor 204, tá vendo aqui, David? Uhum. E aí a gente já tem uma dica muito importante que, inclusive, eu quero dar essa dica aqui para vocês, pessoal. Nesse momento, nós não sabemos ainda o valor exato da tensão que está entrando na malha do diodo Zener. Nós não sabemos ainda. Só que, nesse momento, se a tensão que está chegando no resistor do Zener também está chegando no capacitor 204, você concorda, David, que esse capacitor ele tem que suportar essa tensão? Sim, com certeza. Por quê? Porque se ele não suportar essa tensão, ele pode vir a explodir, ele pode vir a inchar e ter um mau funcionamento, um funcionamento horroroso. Então, como a tensão que está no resistor do Zener aqui, ó, é a mesma tensão, ó, tá no mesmo barramento, tá na mesma trilha que está chegando nesse capacitor, e esse capacitor, o esquema tá falando para mim que é de 47 microfarad. A letra U, junto ao valor da capacitância, significa micro, tá, pessoal? Beleza? Ó, mais uma dica, ó. A letra U, no valor da capacitância, significa o submúltiplo micro. Então, é de 47 microfarad por 16 volts. Então, o que esse 16 volts do capacitor já indica para a gente, David? Que a tensão não poderá ser superior a 16 volts. Perfeito. Então, olha só que dica fantástica, pessoal. Se você está fazendo manutenção eletrônica, está seguindo o esquema eletrônico, tá bom? E você está aqui analisando esse trecho com o diodo Zener, sabe que aqui tem que chegar a 5 volts. Vai seguindo a trilha, vai seguindo a trilha. Coisa mais linda do mundo. Chegou no resistor e chegou nesse ponto aqui. E nesse ponto tem um capacitor de 16. Esse capacitor de 16 volts já traz a informação importantíssima que a máxima tensão aplicada nessa malha será de 16 volts. Então, se você for medir a tensão ali com o multímetro, automaticamente já vai ter que dar uma tensão no máximo de 16 volts. Fechou? Então, dica primordial para você saber se o que você está medindo está bem dentro da realidade ou fora, né, David? Porque, por exemplo, se você chegar nessa malha e medir 24 volts, alguma coisa está errada. Se você chegar e medir 3 volts, se você sabe que aqui nessa malha, aqui um nível já regulado aqui é de 5, alguma coisa está errada também. Então, ter um norte de análise de nível máximo de tensão e nível mínimo, nesse caso de 16
poderá se tornar 5, é muito importante para você saber se o que você está medindo está conforme ou não, podendo apontar já um certo defeito no funcionamento do sistema eletrônico, gente. Então, dica top de linha, incrível e sensacional, tá? Tá bom? Um e-book gratuito de mais de 270 páginas, onde você pode desbravar esse mundo da eletrônica partindo do zero de forma sensacional, tá bom? E-book gratuito, só clicar, deixar o e-mail aqui e baixar. E se você quiser turbinar sua bancada de eletrônica, é a loja eletronicafácil.com.br com todos os produtos. Loja eletronicafácil.com.br, tá bom? Isso me lembrou o Fábio, hein? Fábio Rezende. Então, Fábio Rezende. Todos os produtos para a área de eletrônica estão na loja eletronicafácil.com.br, tá bom?